Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você vai entender como que planejar sua carreira, cuidar da sua saúde, vai te ajudar a ter liberdade na sua vida, tá? Eu senti durante essa semana que muitos dos meus alunos estão me pedindo, tirando dúvidas sobre o que eles devem fazer na carreira, muita questão com faculdade, primeiro trabalho, estudo, todas essas coisas que eu passei, não muito tempo atrás. Então eu gosto de compartilhar, eu acho que conversando é uma forma de eu contar também a minha história e dar algumas dicas de quem já passou, já esteve em alguns lugares, tá? Eu começo falando de carreira. Carreira pra mim sempre foi uma coisa muito importante, não pelo, eu não sei, tipo, eu sempre soube e da minha família eu sinto isso, que cara, é trabalhando que a gente vai conseguir as coisas, nada vai vir fácil, nada vai vir simples. E cuidar da carreira é o jeito pra gente conquistar as coisas na vida. Essa sempre foi a minha visão, tá? Mas muitas pessoas, e assim como eu, a gente acha que a carreira vai começar na faculdade, tá? E inclusive, hoje, dia 15 de março, faz 7 anos que eu comecei na faculdade, tá? Então, eu lembro dessa data, na verdade foi 2016, 14 de março de 2016, que eu comecei na UFSC. E o meu primeiro assunto é realmente sobre faculdade aqui. Muitas das pessoas acham que a faculdade vai ser a principal passagem da nossa vida que vai guiar a nossa carreira, como se a sua faculdade tivesse a obrigação de te dar um emprego ou simplesmente só te preparar para um emprego. E eu tive certeza muito cedo que a faculdade não ia ser isso para mim. Então, automaticamente também, eu tirei essa responsabilidade, por exemplo, dos meus professores, do departamento, do curso, da matéria, de qualquer coisa. Eu falei, cara, tudo que acontece aqui na sala de aula, na prova, no trabalho, nos trabalhos assim de faculdade, tem nada a ver com a minha carreira. Só vai contribuir, né? Mas isso não vai definir a minha carreira. Então eu entendi isso muito cedo, tá? E durante a faculdade eu fiz engenharia elétrica, tá? Eu ia bem, cara, eu estudava, eu levava a sério porque era a minha principal obrigação. E como eu fazia na Federal de Santa Catarina, cara, eu vivia na faculdade. Então eu comia, jantava toda semana, final de semana, então eu vivia lá e a minha obrigação era estudar. Muita gente vai fazer a mesma coisa, ainda mais quando é algum curso integral. O que eu fiz desde o começo foi participar de instituições na faculdade. Então eu entrei na Ampera Racing, que é um grupo que faz carros elétricos de Fórmula, então um carro de competição e é elétrico. Então lá eu já comecei a trabalhar dentro da faculdade, era voluntário, mas cara, me abriu muita oportunidade ter trabalhado na Ampera. Um tempo depois, eu fui para o Neo Empresarial. O Neo é um grupo dentro da UFSC que faz projetos de engenharia e capacita pessoas. É um grupo bem pequeno, com pessoas super inteligentes, super focadas assim, em desenvolver carreira, desenvolver projetos. Então eu entrei nesse grupo e mais tarde esse grupo me deu a oportunidade de trabalhar na Alemanha. Então é uma prova para vocês que eu não terceirizei a minha carreira para minha faculdade. Eu aproveitei as oportunidades que tinha na faculdade para eu me desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Então, em 2 anos de faculdade, eu consegui um estágio na Alemanha para trabalhar com programação. Daí as pessoas me perguntam, cara, como é que tu trabalha na área? Tu fez algum curso na área? Tu estudou? Tu fez tua faculdade de engenharia de dados? Não, não existe faculdade de engenharia de dados, eu acho. E, cara, foi basicamente eu correndo atrás. Não foi coisa de 3 meses. Ah, 2 meses. Cara, foi anos, dois, né? 2 anos. Que eu tava sempre estudando programação. Eu vi assim, cara, no futuro os projetos vão ser muito mais programação, muito mais ciência de dados. Acho que eu vou estudar isso aí. Acho legal a elétrica, mas eu quero trabalhar com tecnologia. Então eu soube isso muito cedo, tá? E esse é um ponto, tipo, como que a faculdade vai te ajudar no trabalho? Cara, pra mim não é o diploma, tá? Apesar de eu ter que ser bem honesto com vocês e dizer, cara, ter o diploma vai te ajudar pra comprovar que você tem persistência, que você termina o que você começa, e o processo de fazer uma faculdade vai te ensinar muita coisa
no termos de responsabilidade, porque na maioria das vezes você vai ter que morar sozinho, você vai ter que estudar, você vai ter prazos, você vai ter datas, então a faculdade te ensina isso. E principalmente para quem quer migrar para o exterior, ter um diploma é essencial, porque talvez você pode não conseguir o visto se você não tiver o diploma, e eu acho que isso é um caso bem comum da Alemanha. Agora, a minha vida, e eu não recomendo que você faça, eu já falei isso em outro vídeo, eu cortei a faculdade no meio, tipo, desisti, mas eu só desisti quando eu soube que eu tinha um trabalho bom, tá? Eu vou contar um pouquinho mais desses detalhes, mas o que eu quero dizer pra você é que você não deve desistir da sua faculdade de jeito nenhum, tá? Vai ter muita gente, e eu acho isso, assim, ó, um crime, as pessoas dizer que faculdade não é importante, tá? Eu não concordo com isso, eu digo que faculdade é importante sim, tá? O que que é importante, o que que é muito mais importante que a faculdade é o que você faz na faculdade. Se você procura um estágio cedo, se você entra em grupos de capacitação, se você faz parte do departamento, sei lá, do DCE, da Atlética, do centro acadêmico, o que for, mas se você engaja em coisas, porque isso que vai te ajudar a se desenvolver, tá? Então, faculdade é importante sim. Vou fazer um parênteses aqui. Tem emprego que não vai precisar de faculdade? Tem. Mas se tiver pessoa A e pessoa B, as duas no mesmo nível de capacitação, mas a pessoa B tem uma faculdade completa, as chances são muito altas dessa pessoa chamar mais atenção de algum recrutador que não conhece eles, que só está vendo o currículo. Então, existe sim essa desvantagem das pessoas que não fazem faculdade, tá? Mas isso não quer dizer que está tudo perdido. Muito pelo contrário. Muito, muito, muito mesmo pelo contrário. Porque se você tem alguma habilidade que é importante no mercado, principalmente em tecnologia, programação, dados, se você tem uma habilidade, você tem experiência, é bem provável que se você conseguir comprovar isso, as pessoas vão ignorar o fato de você ter faculdade ou não. Mas você tem que estar muito bem preparado, tá? E não só tecnicamente, você tem que ter experiência de vida. Quando eu contratei pessoa, eu olhava para quem já tinha saído de casa, quem já tinha responsabilidade, quem pagava as próprias contas. Eu não contratava ninguém que morava com os pais, tá? Isso é tipo, porque era trabalho sério. E eu não acho que alguém que mora com os pais não sabe o preço do supermercado. Eu já falei isso em outro vídeo, não compra seu papel higiênico, talvez não cozinha sua comida, nem lava suas roupas. Cara, essa pessoa não consegue trabalhar. Então, se você ainda tá nisso, saiba que se você tá acostumado com esse conforto, mais tarde isso vai te atrapalhar, porque você não saiu assim desse conforto, dessa comodidade, e você não tá se treinando para ser uma pessoa mais independente. Então, é muito assim, ó, o que que você faz, tá? Mas, continuando, tá? A minha história, eu não só cortei a faculdade do nada, tá? Eu tenho que elaborar um pouquinho mais nisso. O que aconteceu foi, eu fui para a Alemanha, trabalhei um ano lá, e eu só tinha visto para um ano, eu tinha que voltar para o Brasil. O que que aconteceu? Eu voltei para o Brasil um pouquinho antes da pandemia. Então, eu estava trabalhando já no Brasil, eu voltei e estava fazendo um estágio numa software house, na Cheesecake Labs, e lá eu era comercial. Então eu estava fazendo esse estágio e deu a pandemia e eu pagava bem caro um aluguel em Floripa. Então, no início da pandemia eu falei, cara, a faculdade parou, não tem por que eu estar aqui, eu vou dar uma economizada, porque eu só sou estagiário, e eu vou voltar para minha terra, que é Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Lá, na cidade vizinha, eu abri um negócio, porque eu falei, cara, tá tudo parado na pandemia, vamos ganhar dinheiro, vamos aproveitar delivery. Porra, delivery vai dar dinheiro pra caralho, vamos ficar rico. Né? Eu fui ganancioso e fui, tipo, também juvenil, assim, um cara que, tipo, acreditou muito rápido. Não fazia sentido. Daí o que aconteceu? Eu fiquei nesse negócio por um ano, tipo, tem nada a ver com a minha faculdade, tem nada a ver com dados, mas eu fiquei cuidando desse negócio por um ano. Financeiramente deu muito errado, porque eu não ganhava dinheiro, eu trabalhava muito, e nesse de trabalhar muito e não ter dinheiro, cara, foi quando eu degradei muito a minha saúde, eu entrei no buraco, eu tava
numa depressão foda e eu tava no meu pior estado de saúde, aos 23 anos, tá? O que aconteceu? Cara, eu decidi voltar pra tecnologia e enquanto eu voltei pra tecnologia, eu fui cuidando da minha saúde do mesmo jeito, tá? Então, eu comecei a fazer natação muito cedo da manhã, depois eu ia pra academia, então, tipo, eu fiz aquelas coisas de louco, assim, de treinar 2 vezes por dia e as coisas foram acontecendo na minha vida. Por exemplo, quando eu decidi voltar para o mercado de TI, de dados, eu fui atrás dos contatos que eu já tinha feito lá na faculdade. Contatos lá da faculdade. E eu fui atrás de uma vaga. Eu falei, cara, tem alguma vaga de engenharia de dados? Tem alguém. Vocês precisam de alguém com esse perfil aqui? Alguém responsável? Alguém que vai conseguir comandar uma equipe? Trabalhar com pessoas? Trabalhar com cliente? Porque eu já tinha feito isso desde o meu início na faculdade. Desde o meu início na faculdade, eu já fazia apresentação, eu já tipo, organizava grupos de pessoas, eu já conversava com o cliente, eu já aprendia coisa nova. Então, tipo, ao longo desses 3, 4 anos ali, eu tava me capacitando. Então, quando eu busquei uma vaga, eu já tinha tudo isso para contar. Eu não tinha uma faculdade concluída, mas eu tinha experiência real. E o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na engenharia de dados e eu não sabia nada, tá? Eu não tenho vergonha de dizer. No meu primeiro dia com um cliente, o cara pediu para eu compartilhar a tela e me mandou fazer seleciona todos os dados. Cara, eu não sabia fazer um select star from. Eu juro que eu não sabia. Eu não sabia fazer um group by, eu não sabia fazer um distinct. Cara, eu não sabia. E eu fui aprendendo, tá? E eu fui aprendendo isso tão sério que, tipo, primeiro, esse trabalho aí, ele me deu uma oportunidade de eu voltar pra Floripa, porque eu tava, né, quando eu quebrei no meu negócio anterior, eu voltei a morar com meus pais. Aí, hashtag humildade, e isso ensina muito, tá? E pra eu sair da casa dos meus pais, eu procurei um trabalho. E depois que eu consegui o trabalho, eu falei, opa, agora eu posso sair. E então, quando eu comecei nesse trabalho, foi a primeira vez que eu, tipo, tive um salário decente, tá? Eu fui contratado como PJ. Cara, eu digo que o salário era muito acima do inicial que as pessoas têm. Eu fui contratado como pleno. E eu falei, cara, esse trabalho aqui vai decolar minha carreira, vou apostar nisso. Então eu comecei a trabalhar muito firme, tipo, meu trabalho era a minha prioridade. Só que eu continuei estudando. Cara, estudava antes de começar o trabalho, porque eu sei que estudar depois não rola, então eu sempre estava fazendo algum curso, eu pedia para a empresa pagar os treinamentos, a empresa pagava, a Bix Tecnologia, muito obrigado. E, cara, eu fui aumentando a minha caixinha de ferramentas. Aí que eu comecei a trabalhar com Databricks e tal, e daí a história meio que caminha agora para esse vídeo aqui, né? Para tudo isso que você vê acontecendo. Mas antes de eu chegar aqui, eu tive um caminho muito de altos e baixos, assim. E o que que aconteceu, tá? Para resumir aqui a parte de faculdade, responsabilidade, dinheiro. Quando eu tava pagando as minhas contas, totalmente por conta, né? Eu tava realmente não dependia mais de ninguém. Eu pude alugar um apartamento só pra mim e eu morei na praia, eu morei no Campeche, um apartamento que eu amava. Então, tipo, eu tinha meu lugar pra trabalhar de casa, eu podia pegar minha bicicleta e ir pra praia. Cara, eu realmente tive a liberdade de escolher onde que eu ia morar, escolher, tipo, eu amo fazer CrossFit, então é caro o CrossFit, eu pagava CrossFit, pagava suplemento, pagava tudo pra cuidar de mim. Sempre assim, ó, trabalho e saúde. Sempre tava cuidando disso junto, tá? E foi aí, foi nessas condições que eu falei, tá impossível eu tentar voltar pra faculdade agora. Porque eu estudava na UFSC, na Federal, e cara, é impossível tu trabalhar 40 horas sendo gerente de outras pessoas e tu ainda ter que fazer uma faculdade. Eu conheço uns loucos que fazem isso, mas eu falei, cara, isso não é pra mim. E daí, sim, eu desisti da faculdade. Eu até comecei uma outra pra continuar ela, mas também não deu certo. E eu desisti da faculdade, tipo, não foi uma decisão fácil e eu não recomendo pra ninguém, sempre falo isso. Mas eu tinha certeza que eu tava num trabalho estável, numa
área que vale a pena investir. Então, a engenharia de dados está crescendo bastante. Engenharia de dados na Azure tem muita demanda por profissionais e eu entendi isso muito cedo, porque eu via que as empresas que nos procuravam para fazer projeto, elas estavam usando Azure ou elas eram já do universo Microsoft. Então eu falei, cara, aí tem oportunidade. Vou apostar tudo aqui. E foi o que eu fiz, tá? Então, eu desisti da faculdade, virei um profissional muito cedo, aos 25, então já era engenheiro de dados pleno, eu tinha uma equipe para cuidar e, cara, eu tava começando novos projetos ali. Comecei a trabalhar com Databricks nessa parte, então nessa fase, vamos dizer assim, foi mais ou menos um ano ali trabalhando com Databricks dentro da Bix. E o que que aconteceu, tá? Durante esse tempo que eu tava trabalhando, né, full time, cara, eu pegava uns projetos por fora. E os projetos que eu comecei a pegar eram um projeto de educação, dar treinamento. Dar treinamento. Basicamente era dar treinamento de Databricks e engenharia de dados. Então eu abracei isso, já falei em outros vídeos também. Mas o dinheiro que eu ganhava com isso, cara, eu guardava. Porque isso aqui não é um dinheiro para eu usar na rua, para eu ir numa festa, para eu, sei lá, comprar umas roupas, não sei o quê. Não, cara, era um dinheiro que eu guardava ali. Eu falei, cara, se alguma hora acontece alguma merda, eu tenho um dinheirinho guardado. Então, esses dinheiro de freela, de coisa extra, pode ser que você precise para pagar suas contas. Beleza, admiro. Mas eu usava esse dinheiro para tipo, cara, não vou mudar meu padrão de vida, vou guardar aqui uma graninha porque pode ser que eu precise. No fim das contas, lá, né, ao longo do tempo, apareceu essa oportunidade de vir para Holanda e eu aceitei porque eu sabia que, tipo, vir para Holanda era uma coisa que eu queria desde o início, assim, da faculdade. Eu já sabia que eu queria trabalhar no exterior. Os salários são melhores, mas não é só sobre salário, é sobre qualidade de vida, é tipo, é o contexto daqui que eu acho muito legal. E esses freelas aí, esses extras que eu fazia enquanto trabalhava, foi o dinheiro que eu precisei ter como uma gordura para vir para Holanda. Porque quando eu vim para Holanda, no meu primeiro mês, eu não recebi salário, então eu fiquei um mês e meio só vivendo com grana do Brasil, pagava tudo no Nubank. Eu tive que pagar 2.000 euros de depósito para eu poder alugar um apartamento. Então eu lembro, de uma transferência de 12 mil reais só pagar esse apartamento. Fora que cada ida no mercado ali era entre 100 e 200 reais, assim, para qualquer coisinha. Tipo, e eu tava comendo só coisa básica. Então, querendo ou não, a gente, tipo, cuidar da carreira, seguir estudando, ter uma gordurinha, às vezes é o que a gente precisa para dar um próximo passo, tá? Então, foi isso que aconteceu para mim. Eu sei que tem várias pessoas que, tipo, me perguntaram, inclusive, essa semana, tipo, cara, como é que eu estudo? O que que eu aprendo? Eu tô fazendo faculdade, tá difícil. E, cara, tá difícil para todo mundo, vai ser difícil para todo mundo. A gente que tá nessa fase inicial, a gente tem que realmente trabalhar muito, tá? Essa é a minha visão. A gente tem que estudar sempre um pouquinho a mais, a gente tem que entender aonde que a gente vai se especializar, tá? Então, se você tá fazendo faculdade, resumão aqui, não desista da sua faculdade, tá? Pode ser que ela não tenha nada a ver com o seu trabalho no final ou com o seu empreendimento no final, mas a faculdade ela vai ser uma prova para o mundo que você se compromete com aquilo que você faz. Se você deseja migrar para outro país, a sua faculdade vai ser necessária, mas não terceirize a responsabilidade da sua carreira para sua faculdade, para o seu professor, que não tem nada a ver contigo, cara. Tipo, não é a ementa do curso que vai definir se tu é um bom profissional ou não, tá? A não ser que tu seja alguém muito acadêmico, enfim, e a tua responsabilidade também fazer o teu trabalho de pesquisar, tu correr atrás. Não terceirize a sua carreira, tá? E, cara, pra mim foi isso, assim, o que eu queria falar, tá? Tem uma observação, porque eu acho importante falar isso. Eu, quando apareceu a oportunidade da Holanda, eu perguntei, eu não tenho faculdade, isso é um problema? E eles falaram que não, porque a minha vaga era uma vaga de especialista,
Então, existe na Holanda essa condição de tu migrar como um especialista e a faculdade não é um pré-requisito. Mas isso é para a Holanda, não sei para outros países. Eu tentei por muito tempo aplicar para vagas e só me ignoravam. Então, assim, é difícil para todo mundo. Cara, foco, resultado não vai vir em 2, 3 meses, resultado vai vir talvez em 1 ano, 2, dependendo da sua persistência, tá? Muito obrigado, manda aqui seus comentários, suas dúvidas, tá? Vocês não sabem, mas tipo, quando vocês mandam um comentário, isso me dá ideia para os próximos vídeos. Eu entendo o que vocês estão falando, que dúvidas que vocês têm. E, tipo, é importante essas coisas, mas se você quiser se inscrever, dar um like aqui, tudo isso ajuda a gente no canal, tá? Então, muito obrigado, ótimo dia para vocês. Te vejo nas aulas. Grande abraço. Tchau, tchau.